Estamos de volta com o Diazuca falando sobre gastrite. Dr. Ricardo Barbucci está aqui com a gente. Ele é gastroenterologista. É difícil falar isso, né, doutor? Doutor veio para cá a pedido do telespectador. Olha que legal isso, porque foi sugestão de pauta feita por você. Eu sempre digo aqui que a sua sugestão de pauta é o que faz o desenho do programa. As pessoas pediram, eu falei, sugiram pauta. A turma falou assim, Zuca, fale sobre gastrite. Estamos falando sobre gastrite e o Dr. Ricardo Barbucci é o nosso convidado. Primeiro, doutor, a gente estava no intervalo num bate-papo aqui, eu estava falando a respeito disso, ele falou, primeira coisa, a gente não confundir gastrite com dor de estômago. É isso, doutor? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, perdão. Boa tarde a todos, né? De fato, existe uma diferença, né? O povo não médico se refere a gastrite como dor de estômago, ou eventualmente até sinais de outra coisa que é a doença do refluxo. Para o médico, gastrite é inflamação do estômago. É um processo inflamatório que ocorre no estômago. Nem sempre essa inflamação gera dor e nem sempre a dor de estômago está relacionada com inflamação. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem gastrite e nem sabe. Muitas vezes sim. Na verdade, se a gente for considerar, por exemplo, a principal causa de gastrite e inflamação de verdade é uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, que infecta metade da população do planeta e no Brasil mais ou menos 60%, 70% da população é infectada por essa bactéria. É muita gente. E praticamente todo mundo que tem, 100% das pessoas que têm Helicobacter tem uma inflamação provocada por essa bactéria, que nem sempre vai levar a complicações como dor, eventualmente outras coisas piores. Mas, por exemplo, o Helicobacter é hoje a causa externa mais importante de câncer de estômago. Nossa! Ou seja, você precisa identificar isso mesmo que você não tenha sintomas. Em populações de risco para câncer, sim. Porque a gente não vai sair por aí pesquisando 60% da população do Brasil. Na verdade, você pegar 100 pacientes que têm Helicobacter pylori, você vai ter aí uns 90 e poucos % que vai ter gastrite, mas se tiver talvez um pouco de dor de estômago. Mais ou menos uns 8, 9% vai ter úlcera de estômago ou úlcera de duodeno. E só uma percentagem muito pequena, que gira em torno de 1%, vai desenvolver o câncer de estômago. Mas se você é uma pessoa que fuma, se você tem história familiar de câncer, se você vem de alguma etnia, vamos dizer assim, que são etnias de risco alto para câncer, japoneses, chineses, coreanos, chilenos, peruanos... É mesmo? A gente precisa tomar cuidado. Olha, eu não sabia disso, isso é muito importante. Quais são os tipos de gastrite? Tem tipos diferentes? Então, vamos considerar gastrite e dor de estômago. Para a gente, dor de estômago, a gente chama de dispepsia. Dispepsia. Pepsis, do grego digestão, alterada, atrapalhada. Tá. Né? Essa dispepsia ela pode ser de dois tipos. Tá. Ela pode ser o que a gente chama de dispepsia orgânica, quando existe uma causa orgânica clara que explica essa dispepsia. O que eu quero dizer com isso? Alterações químicas, bioquímicas, inflamatórias, infecciosas, como H. pylori, né? Que uma vez presentes explicam a dor de estômago. Exemplo, eu tenho dor de estômago, vai lá, tem uma úlcera, isso é uma lesão anatômica. Ou eu posso ter dificuldade de digestão ou desconforto porque a minha tireoide funciona mal, porque eu tenho diabetes, porque o meu potássio, o magnésio está alterado, né? Isso são causas que a gente chama de orgânicas, clássicas. E quando a gente não tem uma causa orgânica evidente, né? Quando você tem dor de estômago e você faz exame daqui, exame de lá, e a gente não vê claramente nada, a gente tem o que a gente chama de dispepsia funcional, que na verdade tem alterações orgânicas também. Só que são alterações, por exemplo, de contração do estômago, de sensibilidade, né? E essa dispepsia funcional, ela tem os seus sintomas muito modulados pelo nosso bem-estar psicoemocional. Ou seja, é o que a gente chama popularmente da tal da gastrite nervosa. Pois é, que é a grande maioria das pessoas que têm dor de estômago, que é uma doença totalmente benigna, né? Ninguém vai morrer de gastrite nervosa, tá. Mas, por outro lado, é uma doença crônica, né? Então, é uma doença que incomoda muito o paciente. Sempre que a pessoa tem algum tipo de ansiedade, fica nervosa, vai para uma entrevista de emprego, briga com alguém, ela acaba com dor de estômago. Quem tem uma predisposição para isso. Não é todo mundo que tem dor de estômago como fica tenso. Tá. Né? Mas o indivíduo dispéptico funcional, ele pode ter dor mesmo sem estar nervoso. Só que quando ele está nervoso, ele acaba tendo mais dor. Perfeito. Como é que trata isso? De várias maneiras, né? A gente pode... depende da causa, né? Tá.
Então, se você tiver uma dispepsia orgânica especificamente, você vai tratar aquela causa orgânica específica, né? Mas vamos falar de gastrite nervosa, que é o mais comum. Que é o mais comum. Né? A gente, na verdade, divide em 2 tipos de sintomas. Tá. Aqueles pacientes que têm dor de estômago, queimação, pontada, aperto, e aqueles pacientes que têm a tal da digestão lenta. Se sente empachado, um pouco de náusea. Fica ali conversando com a comida, né? É. Aí a gente vai abordar de forma diferente do ponto de vista de tratamento clínico. A gente vai usar medicamentos que diminuem inicialmente a acidez, né, naqueles pacientes com dor de estômago. Nos outros com digestão lenta, a gente vai usar medicamentos que interferem no esvaziamento gástrico, a gente chama de procinéticos, que estimulam o esvaziamento. Depois dessa fase inicial, a gente pode passar para tratamentos outros que incluem, por exemplo, o uso de antidepressivos, analgésicos viscerais. Afinal, se a pessoa está tendo isso por conta do nervoso, você tem que baixar essa ansiedade para poder evitar. Não é bem assim. Não? Porque os antidepressivos, eles têm um efeito antidepressivo, é verdade, mas eles também têm um efeito direto sobre o estômago e o intestino. Que interessante. Todos os antidepressivos, na verdade, eles mexem com uma coisa chamada serotonina. Sim, né? claro. Só que 95% da serotonina tua é intestinal, não é cerebral. Então, todo e qualquer antidepressivo tem alguma ação intestinal. Além disso, depois do cérebro, o órgão que mais tem neurônios, células nervosas, é o estômago, é o tubo digestivo. Então, qualquer remédio que o psiquiatra usa, que o neurologista usa, ansiolítico, anticonvulsivante, antidepressivo, o que seja, o gastroenterologista acaba também usando, mas não para ter uma função cognitiva cerebral. Perfeito. Uma ação periférica. Para atuar diretamente no sistema digestivo mesmo. É isso aí. Nossa, é muito interessante. Acho que tem uma foto sobre os fatores de risco, é isso? Deixa eu ver aqui. Que aumentam a incidência. É isso, Eustáquio? Deixa eu colocar no ar aqui. O pessoal marcou aqui na minha ficha que tem uma... que bacana. Vamos lá. Opa, já foi? Não, acho que era uma pergunta. Eu vi um estômago ali, não é? Me parecia que tinha um... Tem uma coisa muito importante, acho que a gente falar. Pode falar. Que é o seguinte. Ali, ó. Sintoma da gastrite. Fala, doutor. Aquela queimação lá. Queimação. Isso pode ser causado por uma gastrite por Helicobacter, pode ser dispepsia funcional, mas assim, uma coisa muito importante que dá dor de estômago e pode levar a úlcera, eventualmente sangramento, etc., são medicamentos. Entre eles, principalmente os anti-inflamatórios. Verdade. Isso é muito importante que a gente fale. E é importante a gente saber que às vezes isso é passageiro só, né, doutora? A pessoa tem que estar tomando um anti-inflamatório por conta de um problema de garganta, algum outro problema, e aí ela vai ter essa dor de estômago, mas isso vai passar, né? Normalmente sim, se você não estiver tomando nenhuma outra coisa que aumente o risco do anti-inflamatório. E isso é muito importante também que a gente fale, que esse efeito do anti-inflamatório sobre o estômago, ele acontece independentemente da via da administração. Se você tomar um comprimido anti-inflamatório, uma injeção, colocar um supositório, a ação sobre o estômago é a mesma. É mesmo? Eu achei que era só o comprimido. Não. Interessante. E existem anti-inflamatórios e anti-inflamatórios mais leves. Quanto mais potente o anti-inflamatório, pior para o estômago. Perfeito. Tá? Quanto mais tempo você usar o anti-inflamatório, pior para o estômago. Quanto maior a dose você utilizar, pior para o estômago. Agora, se você utilizar anti-inflamatório com algum outro medicamento que piore a ação deles, o efeito pode ser devastador. Você pode ter uma úlcera, sangrar. Nossa, então tem que ter um acompanhamento antes, quando você começar a tomar anti-inflamatório, você tem que saber o que você está fazendo, tem que se proteger. Claro. Especificamente, se você começar a usar anti-inflamatório com frequência, é muito importante que você consulte o médico, consulte o gastroenterologista para ver se não há necessidade de você fazer algum tratamento profilático com o medicamento para tentar diminuir os riscos do estômago, né? Doutora, a gente tem fotos aí de uma endoscopia para quem um estômago que não tem gastrite e um com gastrite. É isso? Deixa eu ver, não sei se é esse. É um exemplo ali, né, doutor? O normal e o com gastrite. Explica pra gente. Então, ali à esquerda a gente tem um estômago teoricamente normal, né? E à direita, se a gente for ver, onde tem gastrite, a gente vai ver essas manchas mais avermelhadas, tal. Isso parece mais até o que a gente chama de gastrite erosiva. Que é uma coisa que a gente encontra com bastante frequência em quem usa anti-inflamatório. Erosão é como se fosse uma úlcera mais superficial. Tá? Isso acontece, se você tomar um anti-inflamatório, em 90% das vezes você vai ter gastrite desse jeito. Não necessariamente você vai ter sintomas relacionados a isso. Mas se fizer endoscopia, vai dar encontrar alterado. Sim. Doutora, aquela história de falar, eu tomo anti-inflamatório, mas eu tomo no meio das refeições para estar com o estômago cheio, ajuda, protege isso? No início do tratamento até pode ajudar, porque alguns anti-inflamatórios eles podem ter um efeito do contato do comprimido com o estômago. Tá? Mas o efeito principal deles não é tópico,
né, é um efeito sistêmico. Basicamente, para você entender, o nosso estômago produz um ácido, que é o ácido clorídrico, que é um ácido muito forte. Sim. Né? Então a gente precisa ter um jeito de proteger, do estômago se proteger desse ácido. Perfeito. Então o que ele faz? Ele produz uma camada que nós chamamos de muco e bicarbonato, Tá. que isola o ácido da parede do estômago. Perfeito. O ácido está lá para corroer os alimentos e não o seu corpo. Pois é. Então você tem essa camada de muco que separa o ácido do estômago. Perfeito. Quem mantém a camada de muco é uma coisa chamada prostaglandina, que é a mesma substância que provoca inflamação. Então, quando você usa um anti-inflamatório, você perde essa camada de muco. Uau! O teu estômago ele fica exposto ao ácido sem defesa. Nossa, por isso que você fica com problema com o estômago. Por isso você fica com problema no estômago. Tem pergunta do telespectador já, o pessoal participando. Deixa eu ver o que o pessoal mandou pra gente. Vamos lá, vamos ver perguntinha do telespectador aqui. Olha a Kelly, obrigado Kelly. Meu filho começou a suplementar antes e depois dos exercícios físicos. Logo, começou a sentir dores no estômago. Pode ser gastrite? Que pergunta boa. Porque a garotada vai pra academia, e não só a garotada, né? Todos nós. A gente começa a tomar um monte de suplemento, um monte de coisa, às vezes sem a orientação correta. E aí, doutor, me fala. Até pode, porque uma das principais coisas que estimula a secreção de ácido pelo estômago são as proteínas. Né? Então, normalmente, quando se faz exercício, se usa um suplemento hiperproteico, né? Para você ganhar massa e tal. E a proteína é um potente estimulador da produção ácida. Se você já tiver um estômago mais sensível, isso pode gerar sintomas, sim. Kelly, tá aí, então pode ser. Então é bacana você consultar um gastro, de repente até fazer uma endoscopia, né, doutor? Talvez seja importante. Depende da idade, depende da história familiar, depende... quando você não tem o que a gente chama de nenhum sinal ou sintoma de alarme, Tá. vamos supor que você tenha menos do que 40 anos no Brasil, você não tem história de familiar de primeiro grau, pai e irmão com câncer. Perfeito. Você não está emagrecendo, você não está sangrando, você não vomita sangue, no exame físico não tem nenhuma alteração. É possível a gente fazer um tratamento empírico. Eu te dou o tratamento sem fazer endoscopia. Ah, perfeito. O ideal é até pesquisar o Helicobacter por algum método não invasivo, ou seja, independentemente da endoscopia. Se por acaso você não melhorar, se os sintomas forem recidivantes, aí você faz a endoscopia. Perfeito. Agora, se tiver mais do que 40 anos de idade, tiver história familiar ou qualquer outro sinal ou sintoma de alarme, é muito importante que procure um médico, porque a endoscopia tem que ser feita. Tá bom, então talvez não seja o caso do seu filho fazer endoscopia, Kelly, mas de qualquer maneira vale a pena você consultar o médico e ele vai saber o que fazer. Mas sim, pode ser que ele esteja com uma gastrite a partir do consumo de mais proteínas no momento dele estar suplementando para a atividade física. Doutor, é hereditário? Tudo que nós temos é hereditário. Tudo. A gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente pode, né? Tá certo. Mas não é uma doença assim que meu pai tem, eu vou ter também. A dispepsia funcional, a gastrite nervosa, ela é muito mais frequente em mulheres. Na verdade, a gente tem várias explicações para isso, mas nenhuma convincente. Tá. Mas todas as doenças funcionais, elas são mais comuns em mulheres. Hoje a gente sabe mesmo que a gastrite nervosa, ela tem sim uma parte genética que predispõe você a isso. Doutor, há alimentos que a gente pode consumir para prevenir, para evitar a gastrite? O que a gente tem que ter é uma alimentação equilibrada. Tá. A gente não deve exagerar de nada. Deve consumir proteínas, gorduras, carboidratos, tudo em concentrações adequadas. Agora, a dieta pode interferir sim no tratamento de quem tem esse tipo de problema. Não existe uma dieta específica. Se você chegar a falar para mim, olha, doutor, toda vez que eu como chuchu refogado sem sal me dá dor de estômago, eu vou falar para você, tire o chuchu. É isso. Ah, mas eu tomo café o tempo inteiro e não sinto nada. Ok, Tome não café. vejo problema. A gente tem que tomar cuidado com anti-inflamatório, Tá. outros medicamentos eventualmente que interfiram nisso, cigarro, né? Presta atenção, gente. Né? Essa é a regra do que pode realmente causar algum problema diretamente e que já é conhecido. Então, cigarros anti-inflamatórios, excesso de gorduras e frituras. Quanto mais você come gordura, mais demorada é a sua digestão, mais Perfeito. lentamente o seu estômago esvazia, né? Todo e qualquer alimento que você consumir e que lhe faça mal, você para. Refeições muito grandes, muito volumosas. E para quem tem refluxo especificamente, que é uma coisa que muitas vezes se sobrepõe com isso,
nunca comer e se deitar logo depois. Sempre esperar umas 2, 3 horas, que é o tempo que leva para esse estômago esvaziar depois que você se alimentou. Olha, são dicas muito bacanas. Eu acho que a gente teria outras perguntas para fazer, outras dúvidas para esclarecer, mas eu acho que a gente já aprendeu bastante a respeito de gastrite. Fica aqui meu compromisso com você. Quer mais a respeito desse assunto? Pode mandar, pode avisar pra gente. Eu convido o doutor Ricardo a voltar com certeza, porque eu adorei, aprendi muito com ele aqui. Esse doutor Ricardo Barbucci, que é gastro e trouxe muitas informações bacanas. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Quem quiser te encontrar, tá no Instagram, tem rede social, onde é que a gente acha, doutor? Eu tô na internet, só colocar meu nome lá que me vai acha. encontrar. Vai. Doutor, obrigado pela presença, Obrigado, viu? viu? Dicas muito legais. Vamos colocar...